Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar um episódio novo do podcast Eu Sou do Reino. E com alegria eu tenho aqui comigo os meus participantes, aqui no estúdio presencial, é claro, e também em caráter online. Eu quero agradecer primeiro a sua presença, porque você participa comigo todas as quintas-feiras, me honra com a sua presença de casa ou do seu trabalho. A você um abraço, nosso carinho, e que nós possamos aprender muito, muito nesse momento tão especial do nosso podcast Eu Sou do Reino, tá certo? Curta, compartilhe, vamos alcançar famílias inteiras por toda parte, levando ensinamento, levando conhecimento, levando testemunho. É muito bom aprender e levar também para as pessoas aprenderem conosco, tá bom? Então um abraço e vamos começando ao meu videomaker, meu abraço, Rodamarques Júnior. Conosco também está no estúdio o Ezequiel, um abraço com muito carinho para o Ezequiel. E eu cumprimento agora aqui comigo, presente no estúdio está Fabrício Vieira. Que alegria de receber novamente, bem-vindo, Fabrício. Suzana de Paiva, Paz e Luz, Bispo Dom Luiz de Carvalho, Profetisa Daiane Boaz, Profetisa Luana Alves. Mais uma vez é um prazer, uma honra estar aqui no podcast Eu Sou do Reino, para mais uma conversa, mais um bate-papo edificante nesse dia maravilhoso. Que coisa boa! Então, hoje nós temos então aí a participação do pastor e profeta, né? Fabrício Vieira, da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, participando conosco do Santuário do São Benedito. E eu tenho comigo também aqui, em caráter presencial, que coisa linda é, te receber novamente, Luana Alves. Profetiza, bem-vinda. Olá, Suzana, muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui novamente, juntamente com você, com o Bispo Dom Luiz de Carvalho, Profetisa Daiane Boaz, Profeta Fabrício Vieira e com todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Ó, fica ligadinho que vai ser um bate-papo bem descontraído. E bem gostoso, de muito ensinamento, né? Profetisa, é muito bom mesmo, muito gostoso. Então eu cumprimento agora em caráter online. Vou cumprimentar agora a profetisa Daiane, diretamente do estado do Espírito Santo, da cidade de Vitória, mais precisamente a profetisa Daiane Boaz. Bem-vinda, profetisa! Muito obrigada, Suzana de Paiva, que maravilha, né? Estamos juntos hoje novamente nesse podcast maravilhoso e com a presença do nosso bispo, Dom Luiz de Carvalho, a nossa pastora Luana Alves e o pastor Fabrício Vieira. É maravilhoso mais uma vez estarmos aqui juntos nesse bate-papo maravilhoso. Suzana de Paiva, obrigada, tá? Que Deus abençoe sua vida. Abençoe a nossa vida, profetisa. É muito bom ter você conosco novamente e sempre que for possível, quero você participando com a gente. É muito bom. E agora nós vamos cumprimentar em caráter online ele, diretamente de São Paulo, capital, está conosco o Bispo Dom Luiz de Carvalho. Bispo Dom Luiz, mais uma vez te recebo no podcast com muita alegria e me sinto honrada. Bem-vindo! Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo convite e poder participar do podcast com a senhora. Me honra muito todas as vezes que tenho privilégio de poder participar. Pode ter certeza que isso também acrescenta muito na minha vida. Cumprimento também a profetisa Daiane Boaz, profetisa Luana Alves, o profeta Fabrício, que Deus
nos abençoe nessa noite, que possamos transmitir para esta pessoa que nos acompanha no Brasil e no mundo pela internet uma palavra de Deus, uma palavra de bênção. Tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos usar muito hoje para falar com todos. Muito obrigado, Suzana. Gracinha, vocês são maravilhosos. Obrigada, Bispo. Então é isso, nós vamos começando com o nosso podcast, nesse episódio que vai levar a você já percebeu, né? Muito ensinamento, muito conhecimento do mundo espiritual. E é importante estar atento, estar ligadinho para não perder nada, tá bom? Curta e compartilhe. Um abraço, um carinho a você que nos acompanha. Aqui, em caráter presencial, Luana Alves profetiza mais uma vez. A senhora participa com a gente e é importante essa interação, trazer o conhecimento, trazer experiência, trazer testemunho, porque nós estamos vivendo um tempo, em especial no Reino dos Céus, um tempo de abrir caminhos. Um tempo em que Deus está fazendo uma obra linda na vida de milhares de pessoas que têm fé, que crê que em Piairote os caminhos serão abertos naquelas águas e que a partir de então, através do ato profético realizado pelo apóstolo Adelino de Carvalho e pela apóstola Sol Daniela Carvalho, a vida dessas pessoas de fé vai mudar. E agora eu falo com a senhora, qual é a expectativa, qual a experiência que a senhora tem lá na sua igreja da Barão, né, conhecido Santuário da Barão, em Belo Horizonte? Então, Suzana, é um ato profético, assim, poderoso ao extremo. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Então já tem testemunhos, né? Muitos testemunhos. Então, assim, todas as vezes que o apóstolo Adelino de Carvalho vai a Israel com a nossa apóstola Sol, o povo, ele não fica de fora. Lá no Santuário da Barão, quando o apóstolo começou a falar sobre o trabalho, sobre Piairote. Para quem nos assiste nesse momento, Piairote. O que é Piairote? Piairote significa a abertura de um novo caminho. É quando você se encontra ali num beco sem saída e você olha para a direita e para a esquerda e você não vê solução. Mas em Piairote, Deus permitiu que o povo dele ficasse em uma situação de um beco sem saída, para que ali o poder dele fosse manifestado diante dos inimigos do povo de Deus. E é isso, Suzana, que vai acontecer na vida daquela pessoa que está com seus caminhos amarrados, financeiramente e sentimentalmente, na saúde. Então, Suzana, Piairote significa a abertura de um novo caminho. Eu ia perguntar para a senhora agora, mesmo porque muita gente nos acompanha, né? E é bom que aprendam, né? Muito porque estão participando para aprender, muitos. Sim. Muitos já conhecem, já têm essa noção, essa visão, né? Esse ensinamento, mas tem aqueles que chegam novo no podcast. Sim. E quer aprender o que é Piairote, o que é beco. Dá um exemplo de uma pessoa que sofre num beco sem saída. Por exemplo, é o quê? Por exemplo, você tem dentro da sua família um filho que ele está ali numa situação de um vício, sendo escravizado pelas drogas, e todos da sua família virou para você e falou: esse não tem mais jeito, esse não tem mais saída. Piairote é isso. Então a pessoa que tem em casa um familiar nessa situação, ele está num beco sem saída. Está num beco sem saída, recebendo julgamentos. E quando você tem essa ação de fé e você fala: não, tem saída sim, porque se Deus abriu um mar vermelho para o povo dele passar em Piairote, o que ele não pode fazer na vida dessa pessoa que eu amo? Ô, Suzana. Oi, Bispo. Suzana. Oi, Bispo. Só para interagir com a profetisa... Certamente que pode. Alves, Piairote, o nome já fala, né? Um beco sem saída. É porque existe na vida situações que eu posso resolver e existem situações que só Deus pode resolver. O povo estava há 430 anos num caminho de escravidão, de sofrimento. Existem pessoas que estão escravizadas
há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, e ela já bateu em tantas portas, ela já tentou de tantas formas e até hoje não conseguiu. Isso é piairote. Extraído da Bíblia, piairote é o caminho que o povo estava, o lugar que o povo estava. No versículo de Êxodo 14, versículo 1 diz assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que volte e acampe em Piairote, entre Midigol e o mar, diante de Beus-Efron, em frente deles assentareis e acamparei junto ao mar. Então, quando a gente fala Piairote, quando o povo, os hebreus, o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, ali ele se encontrava com os egípcios atrás, dunas de areia, montanha de um lado e do outro. Então eles não tinham uma saída. Ou eles confiavam em Deus, que Deus ia abrir um novo caminho para eles, ou eles iam morrer ali. Isso é piairote. Espiritualmente, extraindo da Bíblia, piairote é um filho que está nas drogas, que até hoje é motivo de tristeza para a mãe. Piairote é um casamento que está falido, que os dois só sabem brigar. O espírito de pombagira entrou no meio e está esfriando cada dia mais o casal. Piairote é um patrão que abriu a sua empresa e estava dando tudo certo, estava tudo caminhando, e de repente o dinheiro está sumindo. Ele trabalha e não está tendo mais produtividade. Piairote é quando só Deus pode agir. Então, mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deus falou para Moisés: diga meu povo que marche. Então, espiritualmente, piairote é sair de uma situação difícil, é abrir seus caminhos, é tirar você de uma escravidão, é tirar você de um fracasso. Isso é piairote. Suzana, que maravilha, né? É bom demais aprender, né? Olha como a revelação do reino faz toda a diferença, né? E a gente vai aprendendo. E há muitas pessoas passando por um piairote e não sabem o que é isso, que estão presas em um beco sem saída. Mas tudo bem, eu não vou cortar sua linha de raciocínio, mas o senhor continua nela. Para o povo que não tem a visão de Deus, que não tem o ensinamento, piairote é um beco sem saída. Para aquele que aprende o que é piairote, piairote torna-se um lugar de libertação. Livramento, caminho aberto. De livramento, de caminho aberto. No mesmo lugar em que ele é sem saída, Deus abre um novo caminho. Deus abre o caminho para aquele de fé. Então é muito interessante quando junta, né, a fé, a ação, né? Se torna um lugar de resposta. De resposta. Resposta de Deus para aquela situação. E eu tenho um testemunho de uma jovem lá do santuário que me procurou, e ela, uma jovem já sábia, ela estudou, formou, mas ela se encontra numa situação onde as portas não se abrem para ela de emprego na área que ela se formou. Então ela está se sentindo humilhada, envergonhada. Eu acredito que ela está num beco sem saída. E eu orientei ela para ela não deixar a oportunidade passar, de ela colocar o nome dela, fazer esse trabalho fortíssimo, que com certeza um novo caminho Deus vai dar para ela, uma porta maior ainda que ela espera vai se abrir. Aí o nome vai na veste para Israel, o ato profético. O ato profético, e aí o caminho dessa pessoa se abre. É a fé, né? É uma questão de fé, né, pastor Fabrício? E para mim o mais importante é obedecer. Ela já obedeceu, tanto que ela já cumpriu com o seu compromisso com Deus, e o nome dela já está garantido na veste. E o principal, o sacrifício gera um milagre, juntamente ligado à fé. Porque você que nos assiste nesse momento, o povo de Deus, eles, de uma certa forma, eles tiveram sim que sacrificar, teve um sacrifício para ter a resposta de Deus. Deus, ele não abençoa ninguém de graça. Você precisa fazer a sua parte. É necessário. É verdade. É necessário fazer a sua parte. Suzana de Paiva. Oi. Perdão, meu bispo. Posso
interagir aqui? Pode sim, profetisa. Que o nosso bispo Dom Luiz de Carvalho falou aqui sobre nós, né, a pessoa que está nos escutando, nós mesmos fazer a nossa parte. Tem caso que nós fazendo resolve, mas tem caso que é só Deus. Ele citou que Piairote é isso. Aquele caso que só pode ser resolvido através do poder de Deus. Então, vou interagir aqui um pouco com o nosso bispo Dom Luiz de Carvalho. O senhor falando isso, bispo, eu lembrei de um caso aqui muito forte, de uma mãe que procurou o santuário e que ela tinha feito isso, bispo. A parte dele, Suzana de Paiva, os nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui agora, ela tinha feito a parte dela. Só que, porém, ela estava passando num beco sem saída, porque o sofrimento que o filho dela vinha levando era muito grande. Ele estava passando por aquele processo do vício há muitos anos. Então, ela estava sofrendo demais, como nós já comentamos aqui. Depois eu quero dar até um spoiler sobre isso, que nós conversamos no podcast, o sucesso que foi. Mas voltando aqui na palavra do nosso bispo, Dom Luiz de Carvalho, essa mãe estava num sofrimento grande. Quando o nosso apóstolo, ele abriu esse trabalho forte em Piairote, essa mãe procurou o santuário e falou: profetiza, o meu filho está no beco sem saída, como o apóstolo Adelino de Carvalho falou, e ele está sendo ameaçado de morte, estava acurralado, como o povo de Israel estava. Está acurralado, eu não sei mais o que é que eu faço, porque foi jurado de morte. Aonde eu olho, eu não vejo saída. A única saída é esse ato profético forte. E aí eu orientei ela o que ela deveria fazer, a parte dela, e que a parte de Deus iria fazer através do ato profético que o nosso apóstolo, nossos apóstolos iam fazer em Israel. E aí ela obedeceu, a palavra certa, né? Ela obedeceu a voz do profeta, porque o povo de Israel obedeceu o comando de Moisés. Quando ele mandou o povo calar e mandou o povo marchar, exatamente isso que eu falei, bispo, e quem está nos acompanhando, que eu falei, a hora agora é da senhora calar e marchar rumo à vitória do teu filho. É colocar o nome dele na veste sagrada dos nossos apóstolos. E ela fez isso. Ela fez isso, obedeceu, colocou, e para a glória de Deus, o filho dela foi liberto. E ainda mais, os inimigos que antes o perseguiam, nunca mais os vereis. E assim aconteceu na vida dessa família. A mãe hoje contempla, assim, numa alegria muito grande, agora numa fé também, de fazer a renovação desse trabalho forte. Olha como é importante, né? A senhora citou a palavra encurralado. O que é encurralado? Imagina uma pessoa num beco, num local que não tem saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para frente, porque está encurralado, né? É aí que Deus entra e abre o caminho. Então, de Piairote, do beco sem saída, de onde estão encurralados por causa da doença, por causa do vício, por causa dos problemas familiares, né? Por causa da miséria. Muita gente, às vezes, está numa situação tão difícil, de tanta dívida, que não sabe nem o que fazer, né, profetisa? Né, profeta? Sim. Mas não sabe nem o que fazer, e aí, então, essa pessoa, através da fé em ação, ela tem o nome dela mergulhado, ou seja, ela é mergulhada nas águas do Mar Vermelho. E o mais, assim, impressionante desse ato profético, eu tenho um caso lá no Santuário da Barão, de uma moça que me procurou porque a vida sentimental dela, o marido foi tirado de casa. E ela virou para mim e falou: profetiza, eu não aceito perder o meu casamento. Esse é o Piairote que eu estou vivendo, porque ela ouve a programação de rádio e ela pegou a visão e ela já chegou no santuário assim, preparada, revelada. E eu orientei a ela e falei: olha, a senhora vai fazer isso, é isso que eu vou fazer. Eu quero meu marido de volta, o nome dele vai para a veste, esses caminhos vão se abrir e ele vai voltar.
E hoje, depois que eu estava saindo da reunião, eu estava dentro do carro, ela me ligou e falou: profetiza, tô ligando para falar, meu marido voltou. Olha que E o coisa apóstolo linda, né? ainda nem foi lá para Israel e eu já recebi. Esse piairote que eu estava vivendo na minha vida sentimental acabou. Observe como é importante a ação de fé. Forte. Não é forte? Ela primeiro, né? Ela entrou no trabalho, Isso. ela deu o nome para colocar na Isso. veste e Deus já foi trabalhando, né? A fé dessa moça já foi trabalhada por Deus e o resultado já está É bom em lembrar casa. para os nossos irmãos que estão nos acompanhando que o ato profético, daqui a pouco o bispo vai falar bem claramente para a gente, mas a fé já começa a ser materializada no ato onde você começa ali a colocar Na a sua atitude, fé, né, a sua fé em Fabrício? ação. É a convicção, fé, convicção de conquistar aquilo que eu ainda não vejo com os meus olhos carnais, mas com a minha fé, com a minha positividade e certeza, eu recebo. E o ato profético mesmo, vai ser a Luana. conclusão daquilo que eu confiei em Deus e o apóstolo vai estar fazendo juntamente com o apóstolo Sol. A conclusão, o ato profético, quando ele der os mergulhos com a veste sagrada. Isso mesmo, Fabrício. Imagina, no momento do mergulho, Ali é a pessoa confirmação. está sendo mergulhada, né? Juntamente. É muito especial esse momento, né? Muito especial. A pessoa é mergulhada através da veste do apóstolo, onde está o nome, né? O nome da pessoa, onde está a pessoa, Sabe né? uma coisa que me chamou a atenção nesse trabalho, Suzana de Paiva, é que quando começou, os irmãos já conhecem, né, a credibilidade do apóstolo, né? Com o apóstolo, Ah, é verdade. um homem de Deus, o apóstolo só uma mulher de Deus. E pessoas já vieram procurar, porque eu quero fazer esse trabalho, eu quero colocar o meu nome na veste sagrada do apóstolo, na veste da apóstola, quero mandar o meu nome também na bandeira de Israel, porque é um trabalho que vai trazer para os irmãos também muita prosperidade, vincular o seu nome a Israel, mandar o seu nome nesse trabalho forte, e o seu nome é você. O seu nome é você no mundo espiritual. É verdade. Jeová Verdade. Nissim, né? O Senhor é a nossa bandeira. O que significa isso? Aquela pessoa, você que nos assiste nesse momento, lá da sua casa, que tem um coração duro, é revoltada, é uma pessoa furiosa, é aquela pessoa que ela não tem alegria, ela não tem paz, quando ela é vinculada, como o pastor Fabrício falou, a Israel, o coração dessa pessoa ele fica quebrantado, o amor ele entra, os caminhos se abrem, a prosperidade chega. Então, assim, é um ato profético assim poderoso. Tem uma Poderoso. palavra de Deus maravilhosa que fala exatamente sobre isso, né? Que prospere aqueles que amam Tá Jerusalém. aqui, ó, no livro de Salmos 122, versículo 6. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Olha que Olha que palavra coisa linda, maravilhosa. Não é? Né? Palavra- Prospere. E esse prosperar não precisa ser simplesmente, a gente não é simplesmente prosperar na questão financeira, porque tem gente, mesmo porque tem pessoas que tem uma vida financeira maravilhosa, estabilizada, não é verdade? Mas não é feliz em outras áreas, está numa situação sem saída, num beco sem saída, por exemplo, com o filho que você acabou de citar, com a mãe, com o pai, às vezes é vício, às vezes é doença. A empresa, às vezes, que não A tá empresa, caminhando da verdade. forma A que prosperidade deseja. aqui, pra mim, é tudo dando certo pra pessoa. A pessoa sendo feliz na sua vida, primeiramente a vida dela com ela mesma, tendo vigor para fazer as suas obrigações, também com a sua família, o seu trabalho. A profetisa Luana acabou de falar, né? Tem pessoas que passam lutas no trabalho. Eu fui procurado por um irmão recentemente que falou que estava sem vontade de sair da cama para trabalhar. E eu falei com ele, não, você precisa lutar, continuar caminhando. E sempre que chega um irmão no santuário, igual eu falei ontem com os meus irmãos lá no santuário do São Benedito, que nós temos que ter essa visão, que nós não podemos parar de lutar e acreditar em cada propósito de Deus que vem no nosso caminho. Tem uma música de Daniela Carvalho, né, da Apóstola Sol, que diz assim: não pare de lutar. Isso. Não é verdade? Não pare. Por quê? Porque você precisa alcançar a sua vitória e você só consegue se você não parar.
E se Glória você a Deus, ficar pastora parado, Suzana você de é Paiva, eu posso atacado. também interagir aqui com vocês? Porque escutando os nossos pastores falando aqui é muito forte, né? Posso interagir Verdade, com vocês profetisa. aqui? Logo vem A à mente, senhora- né? Experiências. Sim, a senhora falando aqui, e olha só como é que Deus traz para nós. A senhora falou uma coisa certa. Não é simplesmente prosperar na vida financeira. Porque tem pessoas que estão com a vida financeira boa. E eu fui procurada ontem por uma família que estava afastada do santuário. E essa mulher me procurou, veio junto com a família e falou exatamente isso. Falou, não, a minha vida financeira está maravilhosa. A minha vida financeira está muito boa. Eu falei, pois é, mas o ato profético não é simplesmente para abrir os caminhos da vida financeira. Porque tem algo dentro da sua família que está passando por piairote. E aí ela falou, exatamente, o meu casamento e a vida do meu filho não está nada bom. E orientei ela o que ela deveria fazer, que é botar o nome dela na bandeira de Israel, que é para abertura de caminhos, e vincular o nome da família dela na bandeira de Israel. Porque o casamento e o filho dela está precisando que abra os caminhos, como diz louvor do apóstolo Adriano de Carvalho. Deus vai pavimentar um caminho para a sua família passar. E ela saiu daqui cheia de fé. Retornou ontem, Suzana de Paiva, através do podcast que nós gravamos. Que coisa linda, da que coisa participação boa. que nós tivemos aqui, que eu vou falar sobre isso logo mais também, a importância desse bate-papo, dessa descontração nossa, né, toda semana, sempre De com a levar palavra entendimento. renovadora. O Espírito Santo eu vou é lindo, trazer né? logo De mais levar uma palavra gente. sobre as famílias que estão procurando o santuário e que já estão, Suzana de Paiva, quem nos escuta, já contando o seu testemunho e já está com a família dentro do santuário, mas logo mais eu vou falar sobre isso. Então ela procurou e a vida financeira dela estava maravilhosa, mas porém o casamento e a vida do filho dela não estava nada bom, passando no Então, a beco. vida financeira dela estava bem, mas ela estava mal. Por quê? Exatamente. Porque o casamento ruim, o filho num beco sem saída, encurralado. Então, essa mulher não estava feliz, mesmo tendo a vida financeira boa. É o que eu falei agorinha, né? É isso que trouxe para ela essa visão. Porque às vezes a pessoa tem o dinheiro, ela tem a vida financeira organizada, estabilizada, mas ela não tem paz, ela não tem saúde, ela não tem alegria. Então, quando se coloca o nome na veste, é para a abertura de caminhos, né? Quando se coloca o nome na bandeira de Israel, é para que prospere. E prospere em quê? Em todas as áreas da vida. Isso é verdade. Né? É uma prosperidade em todas as áreas, na saúde, na alegria, na convivência, na harmonia dentro de casa, né, profetisa? Vocês que, principalmente, né, vocês que lidam diretamente com o povo de Deus, né, aqueles que vão em busca de uma solução, vocês sabem o quanto é triste uma família que não vive em harmonia. Vive de aparência, né? Nós recebemos muitas pessoas que chegam... Um fala uma coisa, outro entende outra, né, profetisa? De aparência, filhos que não respeitam e aquela confusão dentro dos lares. E quando essa pessoa chega, por que é importante esse bate-papo, como a profetisa Daiane Boaz disse? Porque tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento que não conhecem o reino dos céus. Muitas pessoas. E isso cria dentro da pessoa a curiosidade. Nossa, essa igreja é diferente. Pelos testemunhos, eles estão contando, lá é forte, eu quero ir lá, vai resolver o meu problema. Então, assim como eu recebo lá no meu santuário pessoas que já estavam cansadas de sofrer aí fora e procuram a última porta, chega dentro do santuário, e quando chega, elas falam, a primeira frase que elas falam, essa obra é forte, ela é diferente.
E ali elas começam Uma a ver experiência a nova, né? Um mudança. impacto, né? E por que as pessoas ficam? Porque tem um resultado. Exatamente. Tem um resultado. Exatamente. Tem testemunho. A cada dia que passa, os nossos santuários estão a cada dia tendo mais povo, porque muitas pessoas chegando. É impressionante isso aí, o profeta, pastor Fabrício. Tem o testemunho do outro, né? Quando a pessoa chega, ela tem o testemunho do irmão, da irmã, do outro contando. Sim. E aí ela tem o resultado próprio, Tem o dela. E aí o testemunho é dela. Sim. Ela vai contar Por isso que a o que pessoa ela fica. alcançou. É Bom, impressionante. Esse trabalho vai trazer muitos testemunhos para os nossos irmãos. Então vai acrescentar muito na obra. Muitas pessoas, igual tem chegado várias pessoas no santuário lá do São Benedito Novas, através do trabalho de evangelismo, e conhecem a obra, como a pastora acabou de falar, a pastora Luana, ficam maravilhadas, porque já foram em vários lugares que não teve a solução do seu problema. É verdade, né? A profetisa Daiane Boaz, né, trouxe aí essa palavra. Quanto rendeu o comentário, né? É importante a participação, a contribuição, enriquece, ajuda, instrui, e é maravilhoso, né? Amanhã é sexta-feira, um dia muito forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil, e é importante, vocês pastores, profetas, profetisas, vão receber as pessoas que já conhecem o trabalho e vão para tomar uma decisão, né, de sair do beco sem saída, né, de ter um caminho aberto, de ter um nome na bandeira de Israel para prosperar em todas as áreas, né, vai buscar essa solução e vai buscar também o caminho aberto para ter uma vida diferente. Até então, viver uma vida, às vezes, atribulada, uma vida amarrada, uma vida miserável, né? Miserável. O caminho está fechado, né? Uma mudança de vida. Uma mudança de transformação. vida. A palavra, uma mudança de vida. É isso aí. Uma mudança verdadeira. Verdadeira. E a palavra de Deus também, Suzana, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20, fala que então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, assim, depois que o Mar Vermelho se abriu, o povo de Deus passou por ele. Do outro lado teve o quê? Celebração. Teve festa. E é isso que quem colocar o nome na veste apostólica vai viver. Essa pessoa, ela vai celebrar a glória de Deus sobre a vida dela. A resposta de Deus sobre aquele ato profético que foi feito ali, e ela vai receber de Deus aquilo que ela estava buscando. É verdade. A celebração é a coroação do que se recebe de Deus, né? Sim, tem que Porque celebrar. depois do choro, depois do desespero, depois da prisão no caminho sem saída, né? Porque a pessoa está presa naquele caminho sem saída, ela tem que comemorar mesmo, celebrar, cantar, festejar. louvar a Deus. É maravilhoso demais, Precisa celebrar novamente. É maravilhoso. Então a celebração faz parte. Faz parte. E quando eu tenho essa ação, Deus, ele olha para mim e fala, esse agora ele vai celebrar mesmo, porque ele lutou. Então você precisa ser persistente. Beco sem saída, você tá ali, ficou no beco sem saída, mas se você é persistente, como o povo de Deus foi, e vai até o final, quando chegar do outro lado, vai vir a celebração. Então tem muitas pessoas, né, pastor Fabrício, que estão nos assistindo nesse momento, e que essa palavra, esse bate-papo vai fazer uma mudança muito grande. E eu quero falar com você que está nos assistindo agora, não perca essa oportunidade não, que Deus está te dando, de você vincular o seu nome à veste sagrada do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho. Este ato profético que será feito em favor da sua vida vai tirar você do sofrimento, vai tirar você dessa luta que você está enfrentando. É preciso que você entenda que para você receber algo de Deus, você precisa fazer a sua parte. Não vai cair do céu. E Deus está mostrando para você aqui neste podcast hoje o quão poder Ele tem para transformar a sua vida. E esse dia é amanhã. Amanhã, sexta-feira. Amanhã é a oportunidade última que a pessoa tem, Não né? pode Nesse final de perder. semana. É sexta e domingo. Para que o seu nome seja levado
e você seja transportado através do seu nome lá para essas águas onde o seu caminho vai abrir. Maravilhoso demais, né? É maravilhoso aprender. A gente aprende e ensina através da palavra, do conhecimento, da experiência, dos testemunhos. É tudo muito bom. É tudo muito importante na vida de quem busca aprender. Bom, nós falamos aqui com tanta gente que nos acompanha, né? Tanta gente de casa. Um abraço com muito carinho, que está aprendendo, que está ouvindo atentamente, porque é assim que acontece, né? Quando a pessoa tem o ensinamento, quando ela recebe esse ensinamento, ela busca por uma vida transformada, né? Porque ela vê o testemunho, ela ouve, ela vê a vida da pessoa mudada, ela pensa, a minha também vai mudar, porque eu também vou fazer a mesma coisa, né? Mesmo. Então amanhã é sexta-feira, é esse dia no santuário. Em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil tem a corrente forte de batalha espiritual. Procure um profeta, uma profetisa de Deus e vá, você que nos acompanha, vá colocar o seu nome na veste para ser mergulhado nas águas do Mar Vermelho. Lá em Piairote, você sair do sofrimento, sair da amarração, sair da vida presa que você tem vivido, ou na doença, ou no vício, ou no casamento destruído, enfim. Verdade. Seja vários, né? Porque tem vários que as pessoas enfrentam e você pode estar enfrentando na sua vida, né? Na sua casa, na sua família. É importante buscar essa solução. Bom, profetisa Daiane, a senhora queria concluir a sua palavra? Por favor, conclua a sua palavra sobre o ato profético. Daqui a pouquinho, o bispo Dom Luiz volta participando com a gente e trazendo com maior esclarecimento o que é de verdade um ato profético. Suzana de Paiva, o bispo Dom Luiz de Carvalho vai trazer com mais profundidade, claro, para nos explicar melhor, mas o ato profético refere-se a uma ação de fé da pessoa. A pessoa tem ação de fé. Se você que está nos assistindo agora tem fé, Deus tem todo o poder para realizar. Deus tem todo o poder para realizar. E eu falo, em meio a milhares de pessoas que nos assistem agora, tem uma pessoa aqui que está nos escutando e que está precisando fazer esse ato profético, porque se encontra no beco sem saída. Tem essa pessoa que está nos escutando agora, que está com o filho, nossa, na beira do abismo, passando por Piairote. Você que está nos escutando agora, então preste atenção. Preste bastante atenção. Não pare no meio do caminho, porque meio do caminho é maldição. A caminhada é árdua, mesmo se tem luta, como nós estávamos falando aqui, tem vitória. E a sua luta aumentou, eu sei que a sua luta aumentou. É porque a sua vitória vai ser maior ainda. Então, aproveitando aqui, eu já vou passar o endereço do Santuário do Arcanjo Miguel, porque amanhã, na corrente forte de batalha espiritual, eu, professora Daiane Buarez, do Santuário do Arcanjo Miguel de Vitória Espírito Santo, estou aqui para te ajudar e vou te ajudar a sair desta situação. O santuário fica localizado na Rua General Osório, número 101, no centro de Vitória. Para a melhor localização, fica em frente à banca do Fernando. Coloca o pé no caminho. Eu sei que você já orou, eu sei que você já jejuou, eu sei que você já bateu em tantas portas, mas não resolveu o seu problema. Nós estávamos falando aqui sobre a igreja forte. E essa igreja aqui é muito forte. Você já bateu em tantas portas e não resolveu. Eu te dou certeza do Deus Altíssimo que está tratando com você aqui agora. Eu dou certeza para você que a porta que você vai bater é essa que você vai procurar amanhã no Santuário do Arcanjo Miguel, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Coloca o pé no caminho. Dê um basta nesse sofrimento, porque o caminho está pavimentado para você passar. Em nome de Jesus. É muito importante quando a pessoa tem convicção, né? Ela fala com convicção. Então é isso que ela quer passar para quem ouve, para quem acompanha nesse momento. A convicção, a certeza de que se você fizer certo,
vai dar certo. Se você seguir a orientação, você vai ter a sua vida transformada. Olha, volta com a gente o bispo Dom Luiz de Carvalho, e agora, para concluir a palavra dele, eu sei que ele tem um compromisso, né, nesse horário, ele vai participar com a gente, dando aí a finalização da palavra dele, mas que é muito importante, nós estamos aí esperando mesmo essa participação sobre o que é ato profético, bispo Dom Luiz. Ô Suzana, o que é um ato profético? Muito importante entender que às vezes a pessoa ela acha que é só colocar a mão na cabeça da pessoa e falar em nome de Jesus. O ato profético, Suzana, profetisa Daiane Boaz, Luana Alves, profeta de Deus Fabrício Vieira, pode até me ajudar a me corrigir. Mas Jesus, quando cuspiu no chão e fez o barro, e passou nos olhos do cego, ele poderia simplesmente dizer para aquele homem: enxergue. Ali ele fez um ato profético. Quando Naamã, um general da Síria, muito importante, mas ele acabou recebendo no corpo uma lepra, ele procurou o profeta, e o profeta Eliseu orientou ele a dar 7 mergulhos. 7 mergulhos, não 1, nem 2, nem 3, mas 7. Foi um ato profético. Quando Jacó, buscando prosperar, pegou as varinhas e colocou na nascente das águas, aonde as ovelhas bebiam da água, só nascia um tipo de animal, malhado. Quando ele colocou na fonte e os animais bebiam da água, olhando as varinhas, ali aconteceu que começou a nascer os animais listrados. Os malhados era de Labão, os listrados era de Jacó. E ele cresceu muito e prosperou através de um ato profético. Quando o profeta chegou na cidade de Mara, e as águas eram amargas, a terra era estéril, e ali ele pediu que trouxesse uma salva com sal, e ele jogou na nascente da água o sal, porque a cidade era de uma boa localização, mas o que plantavam ali não nascia, e os homens daquela cidade eram improdutivos, as águas eram amargas, porque a terra é estéril e a água saloba, amarga. Ao jogar o sal, isso é um ato profético. Quando o apóstolo Adelino de Carvalho coloca o nome de uma pessoa na veste sagrada, tem como a produção colocar aqui? O Ronan está na técnica aí. Ronan, tem como colocar a imagem da veste? Tem como? Se tiver como. Só para a pessoa entender. Quando se coloca, vou pôr a imagem, eu vou falando aqui. O apóstolo no lugar, exatamente no lugar, em Piairote, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 14, do em diante. Nesse mesmo lugar, o apóstolo vai levar o nome das pessoas escrito na veste, e ele vai mergulhar esta veste nas águas, representando a pessoa, representando você, porque o seu nome é você. Você está andando na rua e alguém chama o seu nome, você olha, porque identifica você. Se uma pessoa fala o seu nome errado,
você se sente ofendido ou, em outras horas, você acaba se sentindo menosprezado, porque falou o seu nome errado, porque o seu nome te representa. O seu nome fala que é você, ele identifica você. E o seu nome na veste é você. No mesmo lugar que abriu o mar vermelho. Isto é um ato profético. É isto que abre porta. Seja na área profissional, seja na área sentimental, seja na saúde. Por exemplo, existem pessoas que recebem um milagre na corrente da cura toda terça-feira. Existem pessoas que recebem o milagre na Santa Ceia aos domingos, participando do corpo e do sangue de Jesus. Existem pessoas que recebem o milagre ao ir ao Monte Manaim, em um dos altares sagrados, em um ato profético que é feito lá. Existem pessoas que recebem milagre ao fazer seu sacrifício, dar sua oferta de fé. Mas existem pessoas, e para cada tempo, cada ocasião, o Espírito de Deus usou o momento. E o momento agora, para abertura de caminhos, o momento agora para mudar a história de vida, o momento agora para levantar a pessoa, o momento agora para mudar a sua história de vida, porque Piairote, na verdade, é um divisor de águas. Antes de Piairote, o povo era escravo. O povo vivia no Egito. O povo trabalhava, fazia e não era valorizado. Depois de Piairote, eles atravessaram para o outro lado, deserto, onde Deus sustentou o povo. Então, é uma mudança de vida. A abertura de caminho quer dizer uma nova sorte, uma nova história, um novo caminho. Isso é Piairote. Isso é o ato profético que o apóstolo Adelino de Carvalho, apóstola Sol Daniela Carvalho, irá fazer agora, nesse mês de maio, em Piairote. No mesmo lugar onde, no versículo de Êxodo 14, 13, Moisés, porém, disse ao povo: não mais esteja inquieto, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. Glória a Deus! É forte! É forte! Quando você receber esse ato profético, e amanhã dá tempo de fazer isso, amanhã é sexta-feira, amanhã dá tempo de fazer isso, porque domingo está fechando todo o trabalho, dá tempo de você dar a sua oferta, mandar o seu nome, por isso tem que passar por um profeta. Eu, particularmente, você pode me chamar no WhatsApp, 31 99395 8282, prefixo 31, embora estou em São Paulo, aqui na Celso Garcia 14 no Brás, Avenida Celso Garcia 14 no Brás. Você pode me chamar no WhatsApp 31 99395 8282. Você que é fora do Brasil, você que está em um lugar que não tem santuário, você pode me chamar ou chamar um dos profetas, que nós vamos orientar você, dar a sua oferta, fazer seu propósito de fé, seu sacrifício de fé, fazer sua parte, e vamos enviar o seu nome até o apóstolo para que se coloque na veste e o ato profético seja praticado em seu favor. É forte. É isso que é um ato profético, Suzano de Paiva, aonde vamos com os nossos apóstolos no mesmo lugar que os egípcios, que o inimigo foi aniquilado, que o povo rompeu a escravidão, que o povo abandonou o sofrimento e mudou uma nova
uma nova etapa, iniciou uma nova etapa, iniciou um novo momento, e o povo então partiu para a terra prometida. Muito obrigado, Suzana de Paiva, muito obrigado, profeta Fabrício Vieira, profetisa Luana Alves e a profetisa Daiane Boaz. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Suzana. Parabéns mais uma vez pelo podcast. Que a mão do nosso Deus seja com você, te iluminando e sempre trazendo a gente, mais participantes, para brilhantar esse programa que você faz com tanta excelência. Um abraço a todos que acompanhou esse podcast. Aqui é o Bispo Dom Luiz de Carvalho. Eu me despeço, deixando um abraço para todos. Amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, aqui em São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás. Eu espero por você. Um grande abraço a todos. Paz e luz. E é isso, né? Nós estamos aí aprendendo, agora aprendemos bem o que é ato profético, né? Bispo Dom Luiz trouxe pra gente com maior... Uma aula. Uma aula, isso mesmo, uma aula, né? Aula. O que é um ato profético, trouxe aí dentro da palavra, com conhecimento, com sabedoria de Deus, e tudo isso nos ensina demais. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham de casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia que você nos faz toda quinta-feira. É muito importante você conosco. Olha, eu agradeço a você e a sua família, os convidados seus, porque quando você convida alguém, você traz esse alguém para esse podcast, para o ensinamento, para o aprendizado, para uma vida melhor. Deus te abençoe muito, viu? Bom, eu quero agradecer o profeta Fabrício Vieira, obrigada pelo carinho, obrigada pela contribuição, pela sua participação, pela palavra que você trouxe. Tão importante, Fabrício. Deus continue te abençoando e que você venha sempre que convidado, porque contribui muito. Eu que agradeço, Suzana de Paiva, mais uma vez estar presente aqui no podcast Sou do Reino. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que convidar, eu vou estar presente. Coisa boa. Eu quero deixar aqui meu endereço, Seja bem-vindo meu telefone. sempre. Amanhã eu vou estar no santuário, uma sexta-feira forte de uma batalha espiritual em favor da sua vida. Amanhã lá no santuário do São Benedito, Avenida Brasília, número 2395, próximo ali ao supermercado BH, na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Meu telefone de contato, para você entrar em contato comigo, é o 319-8359-8873. E mais uma vez, obrigado. E você, meu irmão, minha irmã, coloca o pé no caminho. Deus vai mudar a história da sua vida aqui no Reino dos Céus. Aí a palavra do profeta Fabrício Vieira, da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, do Santuário do São Benedito. Um abraço com muito carinho a toda aquela gente linda do santuário, amém, né? Nossa, muito bom. Profetisa Luana Alves, um abraço, obrigada pela sua presença, pelo carinho de aceitar o convite, de chegar, de trazer essa palavra tão inteligente, com sabedoria de Deus. Deus continue abençoando você e a sua igreja. Ô, Suzana, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez de estar aqui, sempre que convidar, será uma honra, estarei aqui e, é claro, vou deixar para você que nos assiste nesse momento o endereço lá do Santuário da Barão, o qual eu estou liderando. Amanhã, sexta-feira forte, de batalha espiritual, Santuário da Barão, Avenida Barão Homem de Melo, 1919, bairro Nova Granada, Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero dizer para você, amanhã eu estarei lá levantando a espada do Arcanjo Miguel, guerreando em seu favor. E você que acompanhou todo esse podcast, olha, me procure amanhã, coloque o pé no caminho para que eu possa preparar você, para que você faça parte deste ato profético poderoso. Tá aí a palavra, então, da profetisa Luana Alves. Muito obrigada, viu, profetisa? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito sua vida. E amanhã vocês vão cuidar desse povo lindo que chega no santuário, né? Para a corrente forte de batalha espiritual. Quero também aqui agradecer com muito carinho a profetisa lá de Vitória do Espírito Santo, a profetisa Daiane Boaz. Que gracinha, muito obrigada pela sua participação, pela sua palavra, pelo ensinamento, pela contribuição. Obrigada, profetisa. Suzana de Paiva, eu que agradeço por essa participação maravilhosa com o bispo Dom Luiz de Carvalho,
com o pastor Fabrício Vieira e com a profetisa Luana Alves, maravilhoso, né? Nossa, é maravilhoso. É verdade. Esse gente de bate-papo. Deus. E eu agradeço por esse carinho de estar aqui junto com vocês e com todos aqueles que nos assistem. Eu quero aqui também passar o endereço do santuário do Arcanjo Miguel Vitória Espírito Santo. Fica localizada na Rua General Osório, número 101, Centro de Vitória. O telefone de contato é o 27, anota aí, 27 988 83 15 53. Repetindo, 988 83 15 53. Eu, profetisa Daiane Boaz, junto com toda a equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, estaremos no santuário amanhã para te atender e para te ajudar. Coloca o pé no caminho. Nesta sexta-feira, dê um basta nesse sofrimento. Palavra inteligente, sábia, né? Da profetisa Daiane Boaz. Um abraço com muito carinho para a senhora e para toda a sua igreja. É muito bom também te ouvir. Aliás, é bom sempre ouvir quem tem o que dizer e sabe dizer pelo Espírito de Deus. Maravilhoso demais. E eu quero agradecer, né? O meu videomaker, Ronan Marques Júnior, ao Ezequiel que está conosco no estúdio. A contribuição, né? Maravilhosa. É muito bom sempre estarmos juntos e levar para essa gente linda de casa, do trabalho, de onde quer que estejam acompanhando o podcast, o conhecimento, a sabedoria de Deus, os ensinamentos da palavra, tudo isso é muito maravilhoso para você e para nós também, com certeza que somos instrumentos na sua vida. Um abraço com carinho, curta o vídeo, compartilhe. Eu agradeço você. Toda quinta-feira, 20h, tem um novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Um abraço.